meu nome é Fernanda Paz, sou criadora da página Bebê Sem Fralda Brasil e autora do livro também Bebê Sem Fralda Brasil, Higiene Natural. Em primeiro lugar, como eu tô falando sobre higiene natural, eu vou falar também sobre treinamento esfinteriano. É importante a gente deixar claro que higiene natural não é treinamento esfinteriano e não visa o treinamento esfinteriano, certo? Certo. Então, assim, o esfíncter, ele é um tipo de músculo. E ele tem fibras circulares, né? E, na verdade, ele se dispõe, assim, em anéis. Que ele, né, consegue fazer esse tipo de movimento, assim, os esfíncteres do corpo. Algumas pessoas, quando pensam em esfíncter, já pensam direto em cocô, né? Mas, na verdade, a gente tem pelo menos 43 esfíncteres no corpo. E existem até nanoesfíncteres, que são vistos microscopicamente, né? Então, o nosso corpo é um sistema bem completo e muito sábio, a gente pode acreditar mais nele. Eles visam, né, controlar orifícios, entradas e saídas, seja de sangue, seja de água, seja de células, seja de alimentos, do que for. Aí tem alguns que são os principais e os mais comentados, né? Mas eu vou citar alguns. O cárdico do coração, o pilórico, que é o que está na saída do estômago, entrada do duodeno, né? O esofágico, responsável pelo refluxo nos bebês. E aí tem o anal. E o anal controla a saída das fezes, mas ele é duplo. Existe o esfíncter anal interno e o esfíncter anal externo. Vou falar um pouquinho sobre eles hoje. Por que os pediatras criticam a higiene natural? A gente diz, o bebê de 2 meses está fazendo cocô no pinico, de 6 meses, de 1 ano. Mas treinamento precoce é negativo, faz mal, o bebê não tem capacidade de ser que. Não. A gente tem total consciência de que realmente nenhum dos esfíncteres do corpo do bebê tem essa capacidade, né? E é por isso que a maioria dos pediatras que receitam medicação para refluxo em bebês menores de 1 ano estão sendo irresponsáveis, né? Ao mesmo tempo que eles afirmam que é impossível utilizar o esfíncter anal de um bebê, eles querem dar medicação para regular um esfíncter esofágico de um bebê também, que não tem nenhuma autocapacidade no seu corpo. Tá tudo aprendendo a funcionar. E ele depende sempre de um cuidador direto para que tudo funcione direitinho. Naturalmente, os esfíncteres são imaturos, da mesma forma que os bebês. Vão amadurecendo como? Vão amadurecendo com o uso, com a prática, né? Eles amadurecem quando eles são utilizados e quando eles são conhecidos. Por exemplo, o bebezinho, ele começa a golfar, ou gorfar, como vocês quiserem, naturalmente. E quando que ele para de fazer isso? Quando ele vai amadurecendo, entendendo esse mecanismo que ele pode fazer né? Isso aqui que eu tô desenhando é o reto. O ânus. Depois que o bebê mamou, deglutiu, passou pelo estômago, passou pelo duodeno, foi lá por não sei aonde, foi por não sei o que, fez todo o percurso nos intestinos e chegou no reto, que está pronta as fezes para irem embora, elas começam a fazer o seu caminho em direção à saída, porque o nosso corpo humano, ele é perfeito, ele foi feito para funcionar todos os dias. A gente precisa se alimentar todos os dias, descansar todos os dias e evacuar todos os dias, né? Então, esse é o processo natural. Alimentou lá em cima, fez todo o percurso no corpo, reto. Quando chega aqui, o esfíncter anal interno, que tá nessa parede aqui, ó, menorzinha, ele relaxa automaticamente. Automaticamente, sabe por quê? Porque ele faz parte de um sistema autônomo. Ele tem nervos do sistema nervoso autônomo visceral. Visceral, responsável pela vida vegetativa. Ele acontece a gente querendo ou não. Libera aqui, ó. Esse esfíncter aqui interno, dessa parede interna, ele libera esse espacinho. E aí quem tá segurando é o esfíncter anal externo.
E esse aqui é voluntário. Esse aqui depende da capacidade de o cérebro estar recebendo esse comando para que ele libere. E daí eu vou explicar melhor. O esfíncter anal ou anal externo, ele é voluntário, ele é somático. Ele é inervado por nervos do sistema nervoso somático. Então ele envia informações e recebe informações diretas do sistema nervoso central. Certo? Certo. Então, dito isso, dito que o esfíncter anal externo depende de um comando do sistema nervoso central, a gente precisa pensar no sistema nervoso central. Onde que é o sistema de distribuição de informações do sistema nervoso central? Onde que é? É na espinha dorsal? O pezinho tá aqui de lado, sentadinho, né? Aqui tá o furico, o ânus. E para que funcione o que eu estava falando para vocês, o esfíncter anal externo precisa de envios de comando do sistema nervoso central. Ele não é automático como o esfíncter anal interno. Então, esse comando, ele vem tudo, tanto do xixi, quanto do cocô, quanto dos rins, quanto de outros órgãos do corpo, né? Vem tudo para a espinha dorsal, que recebe o comando por aqui, mais ou menos, e encaminha lá pro cabeção. Entendem? Quando ela tá enfesada, ela fica insuportável. Porque ela tá com tilt no sistema nervoso central. Tá dando errado, os hormônios lá estão vivendo de forma alterada, porque ela não tá conseguindo saber o que está acontecendo com ela, o que o corpo dela demanda. E aí começa, né, o corpo começa a entender que, tipo, alerta vermelho, alguma coisa precisa acontecer. E por que a higiene natural é positiva? Porque os pais e cuidadores, desde sempre, identificam que a criança tem aquela necessidade e passam a atender naturalmente, incentivando através da posição correta, que traz consigo uma memória ancestral no DNA, porque vai ficar aqui na coluna da criança e a gente vai dar o apoio aqui, como fizeram os nossos ancestrais por séculos, e vamos apenas dar o apoio na perninha. A gente não dobra a criança no meio, não aponta a bunda para a lua, não faz assim, não faz assim, não. A gente fica normal, como se estivesse com o bebê no nosso colo, permitindo que a coluna esteja em consonância com a nossa barriga e segura. Deixando a criança relaxada e a gente estando relaxado, respirando fundo, a gente dá um comando através da espinha. Quando a gente faz o pigarro, quando a gente faz o som. E a nossa barriga movimenta. E a gente ativa essa parte da espinha que por 400 mil anos atuou assim. E o bebê entende esse comando natural, que na verdade nada mais é do que quase como estamos bem, não há perigo, pode liberar, e ele libera. É imaturo esse esfíncter, ele não vai conseguir segurar. Porém, existe uma capacidade nesse bebê, desde o dia do seu nascimento, que é de relaxamento natural. Ele não vai ser capaz de manter preso aqui por muito tempo quando liberar ali de dentro. Mas, tendo a vontade, estando já ali liberado e sendo proporcionado ao bebê que ele relaxe, que ele fique na posição correta, que facilita o ângulo ano-retal também, que tem mais isso. E proporcionando esse relaxamento, automaticamente ele é capaz de liberar essas fezes. O que acontece? A gente anula por 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente anula da criança essa capacidade que ela tem de soltar, relaxar o esfíncter anal externo. A gente anula, porque a gente ignora e diz assim, ó, se vire, faça cocô aí em você mesmo, faça a hora que você quiser, faça do jeito que você quiser, faça se tiver que fazer. Fique 10 dias sem fazer porque o médico diz que é normal. Faça 5, 6 cocôs por dia porque todo mundo diz que é normal.
né? E nada disso é normal. O normal é a criança fazer 1 a 2 cocôs por dia. Por quê? Porque feito todo o percurso do alimento no corpo, até vir aqui pro reto, acontece isso uma vez só. Elimina de uma vez só, na posição correta. E aí tem que passar por todo o processo de novo, que leva pelo menos 12 horas. Então, 2 cocôs por dia é o máximo que uma criança pode fazer. 4, 5, 6 não é normal. E tem que fazer pelo menos 1 cocô por dia. Existe como que um condicionamento dado pelo uso das fraldas para que esse esfíncter não seja utilizado, seja quase que atrofiado. E depois de muito tempo, de acordo com outros sinais ou outras ideias, pensamos que está na hora de treinar aquele esfíncter. E isso é uma judiaria com a criança. Então, por isso que a higiene natural também é legal para o desfraude, porque você vai dando, com o uso das fraldas, você vai dando aos poucos para o seu filho a consciência corporal, né? A noção do que ele está sentindo, para poder cada vez mais se comunicar com você. E você cada vez mais identificar as necessidades do seu filho, né? Livre de pomada anti-assadura, livre de remédio para cólica, livre de remédio para dor, livre de quilos e quilos e quilos e quilos de fraldas descartáveis na natureza, ou de água e de produto de fraldas de pano, né? Porque a gente não lava mais fralda de cocô praticamente. Concluindo, então, a higiene natural se apresenta mais uma vez positiva, porque não há em nenhum momento uma passagem por esse treinamento, não há anulação e depois treinamento de um órgão, de um músculo do corpo. O que vai acontecer? Vai haver uma consciência corporal natural e gradativa, conforme o nosso atendimento começa a existir o entendimento das crianças. E aí o corpo funciona como um reloginho biológico perfeito e acaba a assadura, acaba a constipação, acaba muitos cocôs por dia, criança estressada, chorona, agressiva, ansiosa, enfim, vários sintomas ficam tranquilos com a prática da higiene natural. Obrigada.